Para a gente continuar o nosso dia de entretenimento, bate-papos e aprendizado, para a segunda palestra do dia. O título da palestra é De Salvador para o Mundo, como startups locais podem se tornar globais. Eu quero convidar ao palco, com o aplauso de vocês, para a gente começar a esquentar, né, gente? De manhã, tal. Então, vamos lá. A palestra de Salvador para o Mundo, como startups locais podem se tornar globais. Vem para cá, Lucas Reis, da Zygon. Pode ficar com isso. Com isso aqui mesmo? Bom trabalho. Obrigado. Bom dia. Tá. Bom dia, gente. Como já me disseram, eu não sou muito bom com o microfone, então se eu começar a afastar, vocês me avisam, tá? Quando eu falei desse tema para uma amiga minha, ela falou de forma muito sutil, assim, Lucas, você realmente é a melhor pessoa para falar disso? E eu respondi, ou pelo menos pensei numa resposta bastante incisiva, que é típico da minha pessoa. São duas respostas, né? A primeira é, com certeza não, é óbvio que não. Eu não tenho uma empresa global, nunca fiz isso. E a outra deixa eu só pegar aqui o passador de slide. É óbvio que sim, porque eu já participei de várias palestras sobre empreendedorismo e inovação, eu já li vários livros sobre esse tema, e todos falam que o mais importante no processo de empreender é o fracasso, é você conseguir errar e depois chegar no ponto que você gostaria. Mas eu nunca vi nenhuma palestra que falou com o cara que estava palestrando tinha acabado de fracassar, e eu nunca vi nenhuma palestra em que o cara que estava palestrando estava num processo de inovação. É sempre o cara que, olha, eu tive uma péssima experiência, eu quase quebrei, mas agora eu sou bilionário, olha como foi que eu fiz. Isso é legal, eu entendo que esse modelo serve para a gente poder aprender com os erros dos outros, porque é muito mais barato aprender com os erros dos outros do que com os nossos erros. Mas quando um cara que é bilionário diz na sua frente que fez isso, deixa muito pouco espaço para a gente questionar e para a gente refletir sobre isso. E a verdade é que empreendedorismo, criar uma empresa, não tem espaço para um engenheiro de obras prontas. Assim, você não sabe o que vai acontecer. Você toma decisões em vários momentos com um nível de informação muito baixo, um nível de incerteza muito alto. Então, quando alguém vem e diz, olha, a solução é essa porque eu fiz desse jeito, a verdade é que tudo depois de feito é óbvio. Depois que alguém fez, é muito claro, era claro que deveria ser assim, era claro que o iPhone ia dar certo, era claro que qualquer produto que deu certo ia dar certo depois que ele deu certo. Mas quando você está fazendo o lançamento, você não tem essa certeza, você não tem essa informação. E aí eu trouxe uma frase de um desses empreendedores super bem-sucedidos, né, o cara mais rico do mundo no momento que eu falo, que ele tem uma tese de que você deve tomar decisões com mais ou menos 70% das informações. Você nunca vai tomar uma decisão absolutamente certo de que essa é a melhor decisão. Você vai tomar uma decisão e vai pagar para ver o que acontece e vai acompanhar para que, se for preciso, você mude o rumo que você decidiu tomar. E aí, vou falar nessa palestra aqui de alguns termos que são típicos do mundo de startup. Quando você entra no mundo de startup, você começa a falar com fundos de venture, capital de risco e tal, e eles têm esse termo que é uma tese. Qual é a tese do seu negócio? Qual é a tese do meu fundo? E a tese, na verdade, é o que é que você leva ao mercado e como você acha que isso gera valor e isso gera dinheiro. Então, o exercício que eu vou fazer aqui é o de apresentar qual é a tese que a minha empresa, que a Zygon, está usando para se internacionalizar. A gente está no meio desse processo. E depois a gente vai ter um painel com gente que já se internacionalizou, com gente que apoia empresas que estão tentando se internacionalizar, para a gente ver se o que eu estou falando aqui faz sentido ou se não faz sentido. Primeiro, vamos deixar claro que startup não é uma empresa pequena, startup não é uma empresa nova. Alguém pode abrir um food truck e é uma empresa pequena, mas não é uma startup. Alguém pode abrir uma empresa agora, um restaurante, é uma empresa nova, mas não é uma startup. Esse conceito de startup é de Steve Blank, que é a maior referência do mundo na área de startups. Eu vi uma palestra dele quando a gente participou de um programa de aceleração em Lisboa. O conceito de startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, e esses termos vão aparecer de novo na palestra, trabalhando em condições de extrema incerteza. Ou seja, o que ele quer dizer é, eu não tenho noção de como eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, mas eu vou lançar esse negócio e vou fazer ele dar certo. E ele pode se tornar um negócio imenso.
Então, quando o Uber se lança ao mercado, não está bem claro qual é a fonte de receita. Em algum momento, ele descobre que pode cobrar um percentual sobre as corridas, mas isso vem durante o processo. Muitas vezes você lança, você precisa montar a sua rede de motoristas, você precisa montar a sua rede de clientes, e você não sabe exatamente como, durante esse processo, você vai conseguir gerar receita. E aí, vamos voltar para a pergunta, né? Assim, a pergunta que norteia essa minha palestra é: uma startup de Salvador pode se tornar global? E aí eu trago... A gente acredita que sim, né? A gente... parte da nossa premissa é de que sim, dá para nascer em Salvador, dá para ter a base em Salvador e atuar globalmente. Ontem, quando eu estava aqui assistindo a palestra de Maurício Magalhães, ele fez essa provocação que foi: se Mark Zuckerberg nascesse ou morasse em Salvador, o Facebook não existiria. Óbvio que Maurício não está falando isso para diminuir Salvador. Maurício está dizendo isso para... A gente precisa pensar como Mark Zuckerberg, a gente precisa fazer o que Mark Zuckerberg, ou Steve Jobs, ou Jeff Bezos, ou Bill Gates fez. Por que a gente acredita que se hoje Mark Zuckerberg nascesse aqui e morasse aqui, não ia conseguir fazer algo tão grande quanto o Facebook? E aí, eu queria pegar essa provocação de Maurício e falar de algumas mudanças de mentalidade, de mindset, que a gente teve que passar na Zygon para aceitar o desafio de tentar se internacionalizar. A primeira coisa é uma frase, esse é Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, super bem-sucedido, que ele diz, ele tem um livro, né, que conta a história dele, chamado Sonho Grande, e ele tem essa frase que é: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. A gente, na Zygon, teve a oportunidade de participar de um processo de aceleração da Endeavor, que é uma organização global com base em Nova York que estimula o empreendedorismo. E o maior impacto dessa experiência não foi modelo de gestão, não. Foi basicamente a conseguir escalar, aumentar o tamanho do sonho grande. A gente teve contato com vários empreendedores que, no espaço de 4 anos, saíram de um faturamento de 200 mil para R$1 bilhão. A gente teve conversas, por exemplo, com investidores que falaram: rapaz, captar R$100 mil ou $100 milhões dá mais ou menos o mesmo trabalho. Então, se a gente vai passar 3 meses correndo atrás de dinheiro, não vamos correr atrás de R$100 mil, vamos correr atrás de $100 milhões. A gente tem aqui em Salvador, em vários momentos, um certo viralatismo que faz a gente pensar pequeno. Às vezes a gente começa a falar de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Quando a gente chega, às vezes, na casa das centenas de milhões, todo mundo já começa a olhar para a gente como se fosse doido. Então, a primeira coisa é conseguir pensar grande de verdade. A gente pode fazer um negócio que chegue na casa do bilhão, que faça IPO na Nasdaq e tudo mais. Segunda mudança de mindset foi quando a gente começou a comprar essa ideia de se internacionalizar. E essa ideia veio muito depois do programa que eu falei que a gente passou em Lisboa. A gente veio para o Brasil e foi discutir com parceiro, com fundo de investimento e tal. E em vários momentos nos perguntaram: mas por que você quer ser global? Por que você quer sair do Brasil? O Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, um PIB de $2 trilhões. Você está num setor que praticamente não tem concorrente. Por que você vai sair do Brasil para tentar se internacionalizar? Você não entende nada sobre o modelo jurídico do Reino Unido, da China. Então, por que você vai sair do Brasil? E a nossa resposta foi: mas por que eu não vou sair? Porque essa mesma janela de oportunidade está aberta em vários outros países. A gente está num setor, numa indústria, num vertical, que lida com vários players internacionais. Para eu poder negociar com força com um fornecedor de tecnologia, eu não posso atuar no mercado brasileiro. Eu tenho que ter um tamanho muito maior para conseguir falar de frente com ele. Então, se internacionalizar, se tornar global, é fundamental para esse negócio se viabilizar no longo prazo. Além disso, se a gente fica no nosso mercado, que é o mercado Bahia e Brasil, eu acabo sendo sempre a terceira onda, né? Alguém cria um negócio nos Estados Unidos, isso amadurece na Europa e na Ásia, e chega no Brasil quando já estão fazendo a próxima rodada fora. Então, o tempo inteiro a gente fica copiador e a gente não consegue participar das discussões que vão traçar o mercado. Então, a nossa resposta sempre foi: mas por que eu não vou ser global, se a janela de oportunidade é global? Terceira mudança. Explicação básica sobre tipos de empreendedorismo, né? O pessoal do Sebrae está aqui. Tem o empreendedorismo de necessidade. Por exemplo, alguém ficou desempregado e precisa pagar as contas, então o cara compra uma guia, como se diz, de doce, vai no ônibus, vende, abre um food truck e tal. Esse é o empreendedorismo de necessidade, né? Inerentemente é difícil que ele ganhe escala. Existe o empreendedorismo de oportunidade, que é o nosso caso. A gente identificou uma oportunidade de mercado, tem um espaço para atuar, esse mercado é grande, vamos entrar nele. Eu enxerguei uma oportunidade.
Em vários momentos na nossa interlocução, especialmente na Bahia, a gente percebeu que tem um outro tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo de oportunismo. É o empreendedorismo do cara que é esperto, o cara que enxerga uma coisa e fala: eu vou ganhar aquele dinheiro ali, eu vou pegar aquele outro dinheiro ali. Não tem uma ambição, não tem um sonho grande, não tem um propósito. O cara quer fazer uma coisa, pegar aquele dinheiro, botar no bolso, comprar uma Range Rover e ver o que acontece depois. Esse tipo de empreendedorismo da esperteza não leva para nada muito grande. Então, a gente precisa mudar, e a gente está fazendo muito esse esforço, de enxergar a oportunidade e se essa oportunidade ela é sustentável no longo prazo. Se a gente está fazendo algo que, de fato, tem impacto, ou se é só para ganhar um dinheiro. E se for para ganhar um dinheiro, tem várias formas com menos risco do que empreender, do que abrir uma startup. Quarta mudança de mentalidade. A mentalidade do empreendedor baiano ainda é uma mentalidade um pouco aristocrática, feudal, assim. Tudo tem que dar certo, tudo tem que ficar no lugar. Quando a gente vai para o ambiente de inovação, essa frase de fale rápido, ela é fundamental, porque a premissa é: você vai errar, todo mundo erra, pessoas erram. Então, erre o quanto antes, descubra onde você errou e faça de novo. Conseguir sair de um ambiente em que nada pode dar errado para um ambiente em que tudo vai dar errado e eu vou conseguir consertar ou não, é uma mudança de mentalidade muito grande. E quando você tem parceiros, clientes que não conseguem enxergar isso, é muito complicado, porque toda vez que você erra, vem de lá para cá um feedback que te diminui, e não um feedback que é: uau, aprendemos onde é que a gente erra, vamos fazer de novo e não vamos cometer esse erro. Então, essa mentalidade de que falhar faz parte, até ia brincar, né? Empreender é uma arte, falhar faz parte, a gente precisa ter isso para conseguir, de fato, fazer alguma coisa grande. Quinta mudança de mentalidade que a gente está passando lá. Siga a tendência. A gente precisa enxergar qual é o grande mercado. A gente precisa enxergar que a gente não precisa atuar no mercado que existe hoje, eu posso me preparar para um mercado que vai existir daqui a pouco. E aí eu trago uma frase desse cara chamado Thomas Piketty, é um economista francês que ficou muito famoso por conta de uma tese dele sobre a distribuição de renda global e tal. E nesse livro ele fala que em 10 anos, provavelmente, 1/4 da riqueza global vai ser nova, vão criar. Em termos de dinheiro, são 20 trilhões de dólares que vão existir em 2027, que não existem hoje. Quando eu olho para a minha indústria, quando eu nasci não existia publicidade digital. Quando eu aprendi a ler, não existia publicidade digital. Quando eu entrei no 2º grau, isso era uma coisa que estava começando. Quando eu me formei, era um mercado que, na Bahia, era assim, uma tendência, precisamos aprender. Quando eu terminei o doutorado, já era um negócio que todo mundo estava observando. Então, o que a gente faz, e o que a gente já fez, é de enxergar na frente. Eu vi uma palestra, uma vez, do fundador do Alibaba, esqueci o nome dele, é um chinês, e ele falou: olha, eu nasci muito pobre, e me preparei para ser muito rico. Então, o que eu fiz foi olhar para daqui a 10 anos. Eu não preciso me preparar para a oportunidade de agora. Eu preciso me preparar para o que vai ser o mercado daqui a 10 anos. Então, é o que a gente precisa fazer. Eu não preciso me preparar para o mercado de agora. Eu preciso me preparar para a tendência, para onde o dinheiro vai e como é que eu consigo pegar esse dinheiro que ainda vai surgir. Porque é um dinheiro muito mais fácil, é um mercado mais disponível. Eu não preciso tirar do outro, eu preciso pegar o que vai aparecer. Tem alguém com uma necessidade nova que precisa ser atendida e eu posso ser o player que vai atender essa necessidade nova. Sexta mudança de mentalidade da nossa parte: nascer para ser vendido. A nossa mentalidade aristocrática também faz parecer que quando você vende a empresa ou quando você quebra a empresa, você falhou. Você tem que se casar com a empresa e ficar com ela para sempre. Nesse nosso negócio não dá. Nesse nosso negócio, muito provavelmente, em algum momento, ou você vai ter que comprar alguém, ou você vai ter que ser vendido para alguém. Nessa semana eu tive a última mentoria da Endeavor e o mentor foi o ex-CEO da FedEx no Brasil. Mas ele, na verdade, foi o filho do fundador da Rapidão Cometa. E ele contou que, em um momento da vida, o pai dele disse: olha, Rapidão Cometa tem que ser a FedEx do Brasil. E ele modelou a empresa inteira para ser uma cópia da FedEx, para que quando a FedEx olhe no espelho, olhe assim e fale: porra, esse cara é igual a mim, eu preciso ter ele sou eu no Brasil. Eu não preciso abrir uma operação no Brasil, eu preciso comprar ele. E foi exatamente isso que eles fizeram, né? A Rapidão Cometa foi vendida para a FedEx numa operação bilionária, justamente porque, por anos, eles falaram assim: eu estou modelando essa empresa para ser vendida, é muito pouco provável que eu consiga competir em escala global, eu preciso fazer parte de um grande player. Então, quem é o melhor player? Quem é que eu queria ser? Eu queria ser a FedEx. Então, eu vou ser igualzinho a FedEx. Até minha marca é parecida com a FedEx. Se a gente for para o Brasil, para a nossa área, é o que a RD fez com a HubSpot. A RD pensou assim: eu vou ser a HubSpot do Brasil.
fez uma cópia da HubSpot, operou no Brasil e hoje está fazendo uma internacionalização para a América Latina. Então, a mudança de mentalidade aqui não estou me casando com a empresa, estou criando um negócio que pode ser atraente para outro e eu posso vender no futuro ou eu posso comprar a empresa de um terceiro. Sétima mudança de mentalidade. A gente tem que estar conectado. Você não faz nada muito grande sozinho, e quando eu falo sozinho, não é só com a sua equipe, não, com os seus sócios, com a equipe que trabalha com você. Você, de fato, precisa estar numa rede de pessoas que tenham soluções e problemas complementares ao seu. Eu falo com várias pessoas que, em Salvador, a gente tem um índice de capital social baixo, que significa que a gente vai pouco para encontros, para conversar, para trocar ideias e tudo mais. Em outras capitais, por exemplo, Florianópolis, tem várias associações que têm uma agenda fixa, que todo mundo vai e vai para se encontrar, para trocar ideia. Em Salvador isso não acontece, assim, a gente tem que ir, e o que é que eu vou ganhar se eu for? Vai ter o quê? Eu vou ganhar o quê? Tem sempre uma mentalidade que eu acho mesquinha, assim, né? O que é que eu vou ganhar agora? E não como é que eu vou contribuir para que todo mundo cresça, a gente faça parte de algo maior, e a gente, junto, musculoso, consegue competir para ganhar algo maior ainda. Então, fazer parte de um ecossistema é fundamental para a gente conseguir fazer algo grande. Eu acho que essa é a última mudança de personalidade, de mentalidade, que é sobre a autoestima. Assim, uma das mentorias que eu assisti, o cara falava... ele tem uma software house, é uma dessas empresas que cresceram de 200 mil para 400 milhões em 4 anos. E ele falou, ser uma startup é bacana para conseguir pequenos projetos de grandes clientes. Mas para você conseguir grandes projetos desses clientes, você não pode parecer uma startup. Então, você tem que ser ágil, você tem que ser inovador, você tem que dar um excelente atendimento como uma startup. Mas esse cara, quando te olhar, ele tem que ver um big player. O exemplo que ele deu foi, ninguém é demitido se contratar a IBM. Mas alguém pode ser demitido se contratar a minha empresa porque ela é pequena. Se eu for para a nossa área, assim, provavelmente ninguém vai ser demitido se anunciar na Globo, mas pode ser demitido porque fez uma campanha de um veículo novo e não performou. Então, a gente pensar que a gente é grande, que a nossa solução é boa, que se você não me conhece, se você não me usa, você que está errado, é fundamental, que é o que o Maurício até falou ontem, que você tem que ser petulante de alguma forma. E é por isso que eu trouxe esse trecho da música Balada do Louco, que até foi uma provocação de Urbano, meu sócio, numa discussão que a gente estava tendo, né? Se um cliente ameaçou que ia trabalhar com um player maior, e a gente brincou entre nós. Então, beleza, porque se os caras são bonitos, a gente é Alain Delon. Se os caras são famosos, a gente é Napoleão. Então, assim, se eles são bons, eu sou melhor do que eles. Então, esse momento em que a gente tem uma autoestima nos blinda até de um provincianismo. Porque quando você é um player local, o cara te olha, porra, você é baiano e tal, tem uma empresa de São Paulo, tem uma empresa de Nova York. Você tem que ter a certeza de que, assim, é sério que você vai trabalhar com essa empresa de Nova York? É sério, se você vende bolsa, assim, é sério que você compra Louis Vuitton? Hoje, que coisa old fashion, né? A minha marca é muito melhor. Então, você tem que ter uma autoestima que sustente para que, se alguém vier com provincianismo para você, você se planta e consegue combater. Finalizando, eu tenho quantos minutos? Não tem mais. Tem 2. A tese que a gente tem na Zygon, provavelmente não vou conseguir apresentar toda ela, lida com uma série de pontos. Obviamente, que eu não posso apresentar a tese do negócio aqui, né? Provavelmente, eu seria demitido pelos meus sócios. Mas a gente levou em consideração o tamanho de mercado. Então, existe um mercado global que a gente pode atacar, e aí a gente usa uma metodologia que a gente aprendeu também na Endeavor, que é Tan-San-Son, não é isso? Eu sempre confundo San-Tan-Son. Qual é o tamanho do mercado total? Qual é o tamanho do mercado que você, de fato, consegue brigar? E qual é a parte desse mercado que você consegue brigar que você vai querer pegar? Então, o mercado total é de 200 bilhões de dólares, o mercado que a gente está pensando é de 20 bilhões de dólares, e o mercado que a gente acha que pode pegar é de X milhões de dólares. Então, isso justifica uma internacionalização? Sim ou não? Essa janela de oportunidade está aberta, de fato. Se você for para a rua, você vai conseguir fechar, ou ainda falta amadurecimento, ou ainda falta um tempo e tal. Enfim, tem um caso de que lançaram os Palm Tops antes dos smartphones, no momento em que não tinha mercado para isso. Então, não é só ter um bom produto, o mercado está no momento de que compra esse produto. Terceira coisa, esse mercado, a tendência dele é de estagnação, é de diminuição, é de crescimento. Se a tendência é de crescimento, isso justifica que você, ou pelo menos você aumenta a motivação para você atacar esse mercado. Quarto ponto, você tem um diferencial competitivo, você consegue brigar nesse mercado, você tem algo que os outros não têm e que faz com que você ganhe esse mercado, sim ou não? Outra coisa, você consegue acessar esse mercado,
Como é que você vai pegar o mercado da Espanha? Você fala espanhol? Sim ou não? Você conhece, você tem relacionamento no mercado espanhol? Tem relacionamento no mercado inglês? Sim ou não? Então, como é que você vai criar esse acesso? Você vai ter um sócio estratégico? Você vai contratar o melhor diretor comercial do mercado? Como é que você vai acessar esse mercado? É possível acessar esse mercado? Sim ou não? A outra coisa é a necessidade de fonte de capital. Quanto dinheiro você precisa e de onde vem esse dinheiro? Basicamente, você tem 4 fontes, né? Subvenção, que é basicamente dinheiro de governo. Você tem programas no Brasil, você tem programas em Portugal, você tem programas em Israel que dão dinheiro para startups. A segunda coisa é o mercado financeiro, pegar empréstimo. Você leva um projeto para um banco, o banco te dá. O problema disso é que você fica alavancado. Já vou terminar. Você fica alavancado. Alavancado é um termo super chiquetoso para dizer endividado. Você pegou o dinheiro e vai ter que pagar, e você não sabe se vai conseguir pagar. A terceira forma é via investidor. Você leva, ao invés de você pegar uma dívida, você vai estar dando uma parte da sua empresa para esse cara. O problema disso é que, às vezes, você coloca para sentar na mesa com você para decidir o seu negócio o cara que não tem a mesma mentalidade que você e um cara que vai te cobrar de forma muito agressiva porque ele botou dinheiro no seu negócio. E dinheiro que vai tem que voltar e tem que voltar maior. E quanto antes, melhor. Então, parece ótimo pegar um dinheiro sem juros e sem necessidade de devolver, mas lembre que você vai conviver com esse cara vai dormir com você. Então, você realmente quer esse cara na sua cama. E a quarta coisa é, de novo, um termo que se usa nesse mundo de startups, que é bootstrap. Bootstrap é um termo em inglês dessa alça da bota, para que você não precise de ajuda para calçar a bota. E aí, isso se usa em design também. Em startup quer dizer, você vai se financiar com o seu caixa. Você vai vender o almoço para pagar a janta, você vai vender a janta para pagar o café da manhã, você vai vender o café da manhã para pagar o almoço do outro dia. Eu acho que isso é uma puta janela de oportunidade para empreendedores brasileiros, porque a gente tem pouco acesso a capital. Quando eu estive em São Francisco no ano passado, eu encontrei uma empresa super específica, assim, a solução da solução da solução, e os caras captaram 11 milhões de dólares para fazer aquilo e passaram 1 ano e meio sem faturar nada, queimando 11 milhões de dólares. Aí eu fui conversar com o fundador e tal, falei, uau, poxa, como é que vocês conseguiram e tal? O cara me olhou assim e falou, não é assim no Brasil, não? Tipo, você não pega um dinheiro, gasta esse dinheiro e depois vê se consegue fazer dinheiro? Eu falei, não. Ele perguntou, como é que é? Eu falei, a gente abre a empresa e tem que faturar no outro dia, senão a empresa fecha. Qual é o diferencial que isso nos dá? A gente acaba criando um negócio que tem que dar certo. Eu não tenho a possibilidade de pedir mais dinheiro, não tenho. Esse negócio tem que dar certo. Então, assim, você acaba tendo muito mais foco na solução que vai para o mercado, em atender bem o cliente, em que isso seja um negócio que seja sustentável, do que quando você tem 11 milhões de dólares para queimar por 1 ano e meio e que você pode fazer várias coisas, inclusive perder o foco no que é importante. Falando das últimas coisas para finalizar. Esse negócio que a gente está fazendo ele é escalável. Escalável quer dizer que ele pode crescer sem aumentar custo. É diferente de só crescer. Se para eu vender 2 produtos eu preciso ter 2 pessoas, para eu vender 4 produtos eu preciso ter 4 pessoas, esse negócio não é escalável. Escalável é o WhatsApp, né? Não importa quantas pessoas usem o WhatsApp, é o mesmo aplicativo. O que muda no back-office é quase nada. O que muda na estrutura do WhatsApp é quase nada. Uma pessoa ou 1 bilhão de pessoas é a mesma empresa. Isso é um negócio escalável. Se ele é replicável, a gente consegue replicar. A solução que funciona em Salvador funciona em Sydney, a solução que funciona em Salvador funciona em Joanesburgo. Se esse negócio for replicável, de fato, você consegue globalizar ele. Equipe. Como é que você vai conseguir montar essa equipe? Essas pessoas vão vir de onde? Onde é que elas se formam? Como é que você vai montar uma equipe que atue na Rússia? Então, é possível fazer isso? Se sim, internacionalize. Seu negócio tem barreira de entrada relevante? Ou seja, se alguém quiser fazer a mesma coisa que você, é fácil ou é difícil? Se for difícil, você tem um negócio mais sólido. Se for fácil, se alguém com mais dinheiro, com mais vontade que você quiser entrar, ele vai te destruir. E, por fim, se você tem flexibilidade para pivotar. Pivotar é outro termo chique, que é para dizer mudar o negócio. Eu estava pensando, eu tenho um sobrinho de 2 anos que estava aprendendo a subir no sofá. Aí eu brinquei assim, ele está pivotando várias vezes, né? Primeiro ele tentou subir de um jeito, depois ele tentou subir de outro, depois até que ele conseguiu. Então, pivotar isso tentei conseguir chegar onde eu queria de um jeito, não deu certo, aí eu mudei o negócio, Se você faz um negócio que não pode ser mudado, que se algo der errado, você não vai poder fazer nada, você tem um grande problema. Se o seu negócio é flexível e que se a sua tese não funcionou, você consegue mudar, você tem mais chance de conseguir se globalizar. De fato, indo para o final, eu vi uma palestra de Nizam no Day One da Endeavor, que ele usou essa frase que eu achei ótima, né? A vida faz tanto sentido quanto uma pista de aeroporto. E não faz nenhum sentido uma pista de aeroporto, porque ela liga o nada ao lugar nenhum.
né? É a mesma coisa da vida, né? Você não existia e depois você não vai existir de novo. E aí Nizam falava assim, o que importa é se você vai usar essa pista só para taxiar, que é seja andar, fazer nada, se você vai usar isso para decolar, se você vai usar isso para pousar. Então, o que importa é o que a gente faz com a pista de pouso. A pista de pouso em si não serve para nada. Tinha só mais um slide, mas eu não vou apresentar. A gente vai para o painel, que eu acho que é bem interessante. Eu já posso apresentar o painel? Pode, fique à vontade, eu ia, mas eu preciso que você continue. Paulo, David e Camilo, por favor, me acompanhem. O David, ele fala português, mas prefere se expressar em inglês. Então, em alguns momentos, eu vou fazer perguntas e ele vai responder em inglês. Eu e Paulo vamos nos dividir na tradução. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Paulo, mas eu queria deixar em aberto a próxima pergunta, eu vou passar para o público, tá? Paulo, você que tem uma aceleradora né, que procura ter impacto social e tal, a sua resposta para a pergunta desse painel, assim, é possível nascer local e se tornar global? A sua resposta é sim ou não, e por quê? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Acho que realmente sim, o nosso potencial de se tornar global é muito grande aqui em Salvador, por vários motivos. Um deles porque nós temos soluções, possíveis soluções a serem criadas aqui, que tem um poder de escala até maior do que o Vale do Silício. Até escrevi recentemente um artigo para o Correio falando exatamente isso, né? Que o mundo se parece muito mais com Salvador, com Recife, com Rio de Janeiro, sobretudo com as periferias desses locais, do que com Londres, com Nova York, com Hong Kong, né? Porque os desafios que nós temos aqui de mobilidade, de questões ambientais, de questões estruturais, são muito parecidos com o que você consegue identificar na Colômbia, que você consegue identificar no Suriname, que você consegue identificar no Camboja, você tem no Sudeste Asiático, na América Latina, em toda a África. E, às vezes, a gente não tem essa noção. E a gente tenta replicar os mesmos modelos do Vale do Silício, os mesmos modelos da Europa e dos Estados Unidos. E é claro que, por ponto de investimento, acesso ao capital, as tecnologias criadas por esses países são mais conhecidas e têm um poder de escala mais rápido. Mas eu tive recentemente em Irecê, nós fizemos um evento que foi a Ocupação Afrofuturista, né? Nós ficamos aqui na Lapa fazendo maratona tecnológica e fomos para Ceabra e Irecê. E lá em Irecê foi criado, dentro do Hackathon, uma tecnologia que era para conectar o agricultor familiar ao consumidor sem precisar do atravessador. Essa tecnologia faz sentido em qualquer país em desenvolvimento do mundo. Então, assim, para resumir a história, eu acho que sim. O que é que falta? Falta a gente ter o mindset, como você falou, uma percepção de mundo, uma visão de mundo muito mais pensando além, né, entendendo que o nosso potencial é muito grande. Falta network, falta contato, falta uma visão de ecossistema. E eu acho que a gente está construindo isso. O Screen hoje é um marco histórico na cidade e eu acho que a gente vai conseguir fazer realmente nessa linha. Gostei do termo marco histórico. Que entre na ata, por favor. Camilo, quando a gente estava conversando ali, você falou que tem essa tese há anos, né, de que algo pode nascer em Salvador e se tornar global. Eu queria que você apresentasse um pouquinho dessa tese. E você já testou ela, né, em vários momentos. Assim, eu penso diferente. Por que só vender para Salvador? Porque se eu for olhar só Brasil, Salvador representa 3% do PIB, 3 ou 2% do PIB brasileiro. Se você tem alguma iniciativa aqui, uma agência de publicidade, qualquer coisa que você esteja olhando no mercado local, você está olhando só para 2% do mercado, ou seja, no lugar que fala a mesma língua que você, no lugar que você não tem que pegar mesmo sistema jurídico, mesma língua. Então, a primeira coisa que eu penso é eu não entendo alguém que não pensa, pelo menos, vender em São Paulo. E, no sentido de, além de falar, fazer, eu tive uma empresa de ticketing, que nem Ingresso Rápido, Ticket Master, essas empresas. E eu nunca fiz um evento em Salvador. A empresa durou 2 anos e meio. Então, a gente montar e vender a empresa. A gente vendeu a empresa para um braço da Ambev. Tinha uma galera da Ambev que fazia ativação de eventos em rodeio. E nesses 2 anos e meio, a gente fez Rock in Rio, Oktoberfest, o estádio do São Paulo é nosso, todos os grandes eventos de rodeio, Jaguariúna, Barretos, tudo isso a gente fez a partir de Salvador.
muito naquela tese do que você falou. Eu tinha uma equipe de 6 pessoas, e essa mesma equipe conseguia atender a gloriosa Festa do Pinhão Boiadeiro de Cajamar, que dava 20 mil pessoas, e fez Rock in Rio, que deu 600 mil pessoas. Então, é um negócio escalável. Eu fiz 30 vezes mais com a mesma equipe. Quando a gente vendeu essa empresa, e aí a gente montou, eu com uns amigos meus, a gente montou uma empresa chamada Agilize. A Agilize, não sei se alguém aqui é usuário da Agilize? Alguém conhece a Agilize? Beleza. A Agilize é a mesma tese. A Agilize foi criada em Salvador, mas nunca foi pensado para o mercado de Salvador. Então, hoje a Agilize tem 3 mil clientes, mais ou menos, sendo que 80% desses clientes estão fora de Salvador. 70% desses clientes estão em São Paulo. E se você for ver casos como o Jus Brasil, que é um caso de sucesso aqui, Jus Brasil, Saná, Simpovet, que está estourando, não sei se vocês conhecem, a iForcia. Tem uma empresa aqui em Salvador que é do cacete, cara. É uma empresa chamada iForcia. Eles fazem meteorologia para porto. Alguém já ouviu falar que meteorologia para porto é um negócio importante? Ou seja, os caras fazem isso. Todos eles têm atuação fora de Salvador. Nenhum tem um foco em Salvador. E a minha empresa atual, que é a Antecipa, é essa aí que não tem jeito. Por quê? Porque a Antecipa ela só atende clientes que faturam mais do que 250 milhões de reais ano. Quantas empresas aqui faturam mais de 250 milhões de reais ano que a decisão é aqui? Então, eu sou obrigado a vender fora. Eu sou obrigado a chegar em São Paulo e ter meu concorrente de São Paulo e eu dizer, não estou nem aí se eu sou de Salvador. Eu vou chutar a bunda em todo mundo. Eu tenho que fazer isso. E nessa pegada, eu já tenho como cliente Movida, Gol, Cielo, e tem mais gente vindo aí no caminho. Então, eu inverto a provocação perguntando o seguinte, por que só vender aqui? Por que só vender aqui? Não precisa nem, sabe? Por que só vender aqui, gente? Ou seja, tem que pensar do primeiro dia, e isso é que muda o pessoal do Silicon Valley. Que o cara do Silicon Valley, ele nunca olha para vender só para lá. A Microsoft vendesse sistema de software para a prefeitura de Seattle, que é de onde ela veio, ela ia continuar na porra de Seattle. Então, muda o jogo. A pergunta é, por que só vender aqui? E aí, globalização é uma... Natural, né? É natural. É um caminho natural. Tivemos 3 respostas de pessoas que atuam aqui. Como o David é de fora, eu vou perguntar para ele qual é a visão do David americano. Né? Ele criou um primeiro negócio, vendeu esse negócio e hoje ele está numa segunda fase de investimento. Ele tem, inclusive, uma empresa de venture, ou seja, de atração de capital de investidores americanos para Salvador. Então, eu vou perguntar para ele como o mercado de investidores americanos enxergam Salvador e da capacidade de Salvador atuar globalmente. Have you understood the question? Okay. I want to know, you are as an American, what is the view of the American investment market about Salvador? Do they know Salvador? Do they think that can start a business in a city like Salvador and this structure operate globally or not? Salvador is not in the radar right now. Well, I'm a little bit more niche than just the general American market. My career has been focused specifically on opportunities within the Afro-descendant population in the United States. And so, as someone who launched a media platform focused on African Americans, my interest has been generally in the Afro-descendant markets. Within the United States and also outside the United States. Traduzir por partes, né? Sim. O David está falando que, no caso dele, ele tem um foco muito mais nichado, né? Então, ele desenvolveu produtos voltados para o mercado afro-americano, né? Lá nos Estados Unidos. E, da mesma forma, ele busca isso aqui no Brasil. Né? Tem alguma coisa mais? Go on. Complemento sempre, viu, Lucas? Tá bom. And I think that there's a huge opportunity, and I think there's a tremendous amount of interest, particularly with African American investors in the city, with the city of Salvador, and also with Brazil as a whole, but particularly Bahia and Salvador.
because of its heavy Afro-descendant population. Porque, por conta da população afrodescendente tão grande aqui, então tem muitas oportunidades com esses investidores, empreendedores afro-americanos, em geral para o Brasil, mas em particular para a cidade de Salvador. The reason for that is, in the United States, there historically has been a lot of opportunities with Afro-descendants due to a lack of focus on the population by general market. Então, nos Estados Unidos tem uma tradição muito grande de oportunidades no mercado afro-americano por conta da falta de visão do mercado geral em relação a esse segmento da sociedade. So everything from media, everything from products and services, everything from, cosmetics. Mídia, produtos, serviços, incluindo cosméticos, tudo isso são oportunidades pensadas para esse público. So the idea is to take entrepreneurs in the United States who have helped solve for these problems with the African American population, to bring them here to work with entrepreneurs to help solve for the problems and help to fulfill opportunities or voids that exist in the market here for Afro-Brazilians. E a ideia é justamente trazer esses empreendedores, esses investidores, para investirem aqui nesse mercado que não tem essa disponibilidade, que não tem serviços disponíveis para esse público, né? Brasileiro. Bem resumir, assim, como a gente quebrou a resposta, assim, a fala dele me lembra muito a palestra que abriu esse evento, pelo menos aqui eu assisti primeiro, que foi a de Maurício. Ele enxergou que existe um mercado mercado afro em Salvador. Um americano enxergou Salvador como um lugar ideal para apresentar produtos para o mercado afro. Eu me lembro que Maurício apresentou como uma vocação natural nossa trazer turistas afro-americanos, afro-europeus, para ver, por exemplo, o turismo de Salvador. Ele falou aqui de soluções de mídia, soluções de cosmético, enfim, você tem uma série de oportunidades para um mercado que a gente é naturalmente, por conta das questões históricas, um mercado para ser vitrine global desse setor. Queria passar a palavra para a plateia para fazer alguma pergunta. Deixa eu só levantar a pergunta, que aí você já começa respondendo. Alguém tem? Adoro quando alguém já logo levanta. When she asks, I give you the answer. Olá, eu sou a Ariadne, sou empreendedora e tenho uma startup que nasceu global. Hoje em dia eu moro no Chile, estou aqui numa passagem rápida, inclusive. E a minha questão é justamente isso. Concordo muito com coisas que você falou, no sentido de sentir esse viralatismo, de pensar pequeno, e justamente nesse ponto eu queria saber até de realidade de quem está empreendendo aqui em Salvador e já tem essa cabeça de olhar para o mundo, olhar para São Paulo, olhar para o grande. Quais são iniciativas, ferramentas, grandes parceiros que ajudaram você nesse processo de desafiar e também abrir portas? Então, acho que o ponto que você trouxe de criar comunidade ainda é um desafio muito grande aqui. Eu queria que todo mundo compartilhasse, soubesse, onde eu posso bater na porta, com quem eu posso falar, e até um pouco da experiência de vocês dois que citaram um pouquinho nisso. Boa pergunta. Se tiver mais alguma, a gente responde em bloco, que eu acho que tem espaço para mais. Se tiver alguém já preparado, engatilhado. 3, 2, 1. Não, então, Camilo, você já queria falar? Começa. Não, pode começar. Vou traduzir para... Para cada caso é um caso. Ou seja, para o caso da Agilize, não tem muito problema de network, porque é um caso de inbound marketing. Então, a partir do momento que o cara está fazendo tudo pela internet, o cara não sabe se você está na China ou se você está em Salvador. Então, o mundo atual te permite fazer isso. No caso da empresa de ticketing, eu tinha um sócio em São Paulo que ele fazia parte comercial e vendas. O caso da Antecipa, uma coisa que me ajudou muito foi o Cubo. Não sei se quem conhece o Cubo em São Paulo? Tá. Quem não conhece, o Cubo é um coworking do Itaú, tá? Ou seja, e tem um processo de seleção para você entrar lá. E eu fui lá e submeti meu projeto lá, fui chamado, fui entrevistado, o pessoal disse, ok, você tem fit, e eu entrei no Cubo. E o que acontece quando você entra no Cubo, você ganha um carimbo legal. Então, na hora que você liga para alguma empresa e fala, eu sou o Camilo do Cubo, o
pessoal, ele é Camilo do Cubo. Então, isso já ajuda. Uma outra coisa que tem tem um livrinho de marketing da década de 80, década de 80, 90. Quem é que já ouviu falar de Crossing the Chasm? Não? Tá. Crossing the Chasm é um livro que foi publicado, mas é um livro de marketing de alta tecnologia. Tá? E nesse livro se menciona o problema do ninguém é demitido por conta da IBM. A ideia do ninguém é demitido por conta da IBM nasceu nesse livro da década de 90. Eu podia falar 10 horas aqui sobre o livro, jornada de consumo de produtos de alta tecnologia, começa com inovadores, detratores, tem o CASM, tem o mainstream, tem tudo isso. Mas o ponto é, aí eu sou Camilo, de Salvador, do Cubo, e vou bater numa porta de alguma empresa, dizendo, eu vou botar o sistema aí, e eu vou me conectar com o seu sistema de gestão chamado SAP. SAP é o maior sistema de gestão do mundo. E aí o cara pega e fala, o quê? Aí eu, beleza, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o que esse livro manda. Se junta com alguém que te dê respaldo. Então, eu soei a camisa e me tornei, eu fui a primeira startup brasileira a me tornar SAP Partner. Eu sou parceira da SAP hoje. Então, na hora que você chega, bate na porta do cara e diz, eu sou do Cubo e sou SAP Partner, aí o cara, não, peraí. Aí tranquilo, aí dá para conversar com você. Então, você tem que achar essas estratégias, já que assim, você tem que assumir que você tem essas barreiras e você tem que achar as estratégias para você poder pular essas barreiras. Foram essas que eu achei. Então, em um me dá a validação comercial e o outro me dá a validação de tirar o medo do cara fazer negócio comigo. Basicamente, foi o que eu fiz. Tá? Aí tem que ir mudando a tática de acordo com o seu problema. Falando rapidamente, antes de passar a palavra, no nosso caso, quando a gente mudou o modelo de negócio, foi em 2015, esse foi um momento que, qual apoio a gente teve? Assim, eu diria que numa escala de 0 a 100 foi menos 50. Foi completamente louco. Assim, eu brinco que se naquele momento a gente tivesse um conselho, se a gente tivesse um chefe, se a gente tivesse um investidor, nunca iam permitir a gente fazer. Vou criar uma empresa de mídia programática em Salvador. Isso é louco, louco, louco. Então, o que a gente fez? A gente começou a operar no autismo seletivo. Assim, eu vou fingir que não estou percebendo o mundo e vou operar. E quando alguém comprar a ideia, eu vou amar essa pessoa. Eu vou atender da melhor forma possível. Então, eu vou ouvir 65 nãos, mas quando eu tiver o primeiro sim, essa pessoa vai pensar assim, como eu consegui viver até hoje sem ter esse cara? E aí a gente conseguiu começar a montar a carteira. Então, a gente conquistou as pessoas, essas pessoas começaram a ser apoiadores. Quando a gente encontra pessoas como o Paulo, como o Camilo, como o Josafá, que você falou da Simples Vet e tal, pessoa que tem essa mentalidade de ecossistema, de que eu vou conversar com você para te ajudar. Porque se você... É uma brincadeira que eu tenho assim, né? É melhor ter um amigo rico do que um amigo pobre, porque se faltar dinheiro, assim, eu peço a você. Então, massa que você está ganhando dinheiro, acho ótimo. A gente... Aí, pegando a frase de Potira, minha namorada, assim, eu viro amigo de 82, viro amigo de infância. Assim, eu vou para a sua casa, vamos jogar bola. Assim, quando eu encontro uma pessoa que tem essa mentalidade, o que é que eu faço para ser seu melhor amigo? O que é que eu preciso fazer? Então, a gente se junta mesmo, entendeu? Mas tentando responder objetivamente. Qual apoio a gente teve? Muito pouco, para não dizer nenhum, ou negativo, na verdade, desestímulo. Mas, a partir do momento que você começa a se provar, aí tem que montar o ecossistema, aí tem que trazer todo mundo. Não pode ser eu para conseguir, tchau. Não, beleza, vamos criar uma relação de longo prazo, olhando para o futuro. Sobre isso, tem a história de ter o primeiro cliente. Gente, o primeiro cliente no que a gente faz é um outro mundo. Por quê? Porque você tem uma proposta completamente nova, e aí chega alguém, um maluco, que nunca viu você fazer nada na sua vida, você não tem nenhum case de sucesso, e vai lá e diz, não, eu acredito tanto nesse doido, que eu vou dar meu dinheiro para esse doido, para ver se ele vai dar certo. Tanto é que tem um livro do Peter Thiel. Peter Thiel é investidor do Facebook, SpaceX e da Jus Brasil. Sabia? A Jus é investida pela Peter Thiel, que é chamada From Zero to One, de 0 a 1. Justamente por causa disso, porque o cara não tem ou seja, o primeiro cliente, por quê? Porque o segundo cliente, você pode chegar para o cara e falar, você já fez em algum lugar? Aí você diz, já fiz em vários, mas eu vou te dar o nome de um. Né? Mentira, você só tem um cliente, você vai dar o nome daquele cliente. Entendeu? Ou seja, eu já fiz isso.
Aí quando você chega nos 2 clientes, aí você vai falar assim, você tem quantos clientes? Não, eu tenho vários, mas eu vou te dar o nome de 2. Entende? E vai andando, cara. Mas é assim. Ou seja, a real é assim. David, you wanted to speak something before. Sorry. Paulo, Então, gente, só para falar assim, realmente a vantagem de a gente estar em uma cidade como Salvador é enorme. E eu insisto nessa tese, foi a fala de Maurício ontem aqui, Maurício Magalhães, uma palestra, aliás, inspiradora demais, quando ele traz esse ponto. Porque realmente não são todas as cidades do Brasil e nem do mundo que tem um ativo cultural tão grande que sejam tão visitadas, inclusive, né? Nós somos a 3ª cidade mais visitada do Brasil. E eu sempre falo que, assim, eu sou publicitário de formação, tenho formação também em tecnologia, mas minha primeira startup mesmo foi na área que eu acho que é uma área que eu sou uma segunda profissão, que é conectólogo, né? Eu conecto pessoas, eu gosto de conectar pessoas. E o MVP dessa startup foi no Pelourinho. O Pelourinho foi o grande MVP para mim, porque ali tinham pessoas do mundo todo, né, que eu aprendi inglês ali no Pelourinho, conversando com as pessoas, levando para conhecer a casa de Jorge Amado, conhecer a casa do Olodum. E dali que foi minha visão global, se talvez eu tenha esse rótulo, realmente as pessoas olham para mim como uma pessoa que tem uma visão global, vem desse momento ali, porque eu percebi que aqui em Salvador a gente tinha pessoas da Alemanha, pessoas afro-americanos, pessoas de Israel, pessoas da Ásia, rodando aqui o Pelourinho, rodando aqui a cidade, em busca de parcerias, em busca de investimentos, em busca de conectar-se. Quantas pessoas eu conheci aqui no centro histórico que estavam perdidas? Era uma cantora de jazz da Finlândia que estava aqui sem saber falar nada e estava perdida aqui na cidade. Então, esse ativo, e aqui para falar principalmente para os estudantes, inclusive tem alguns estudantes meus aqui da Universidade Católica, no meu curso de publicidade, para vocês estudantes que estão começando a vida, eu estou começando a startup, tenho essa mentalidade que isso é uma vantagem competitiva que poucas cidades do mundo têm. Né? É uma cidade visitada, uma cidade que gera uma curiosidade para as pessoas. Então, objetivamente falando dessa possibilidade, assim, realmente, uma startup criada aqui, se ela tiver uma visão global, se ela atrair pessoas, ela pode ser realmente global. Hoje, por exemplo, o David não está aqui à toa, né? Realmente, só para contar rapidamente a história, David, ele é muito modesto, não vai falar, provavelmente eu tenho que falar. Ele é simplesmente um dos executivos de mídia mais importantes dos Estados Unidos, que criou, como empreendedor, o maior portal voltado para a comunidade afro-americana, que lá representa 1,3 trilhão de dólares. Essa comunidade afro-americana, que tem, como ele falou, produtos, serviços, um mercado consumidor muito grande, não tinha um veículo digital que representasse isso. Ele fez o pitch para a NBC, para a TV, né, que é uma das maiores TVs dos Estados Unidos, e nesse pitch ele conseguiu colocar o portal dentro dessa empresa. Mas com uma mente quieta que ele é, e como nós somos empreendedores, ele resolveu depois comprar na mão da NBC e recentemente vendeu para um bilionário afro-americano o portal, e hoje ele está passando temporada aqui em Salvador. Quando nós nos conhecemos, foi por conta dessa questão global das conexões. Então, eu fiz um contato com ele e falei, estamos organizando uma conferência aqui no Brasil. Ele estava voltando da Tailândia com 1000 coisas na cabeça e meio que nem entendia direito o que era o Brasil, o que era Salvador. E aí, nos 45 do segundo tempo, ele resolveu tirar o visto e vir. Ao chegar aqui, e aí ele pode falar com as palavras dele, quando ele visitou o Pelourinho, quando ele comeu a muqueca, realmente, ele se apaixonou pela cidade. E isso é um ativo que, certamente, Florianópolis não tem, que Fortaleza não tem, que Goiânia não tem, né? Então, maybe you want to talk a little bit about your passion about Salvador, how you got here, or something. Well, I would just say this: if Salvador is a very unique place, the only way I can sort of describe it to people in North America is that I say it's the New Orleans of South America. Falando que Salvador é um lugar muito especial, muito único. E a única forma que ele consegue descrever Salvador para as pessoas na América do Norte é que Salvador seria a Nova Orleans da América do Sul. Né? And I'm being very kind to New Orleans by saying that. Muito bom com New Orleans, que na verdade pode ser mais. Né? Yeah. Muito bom com New Orleans. But I think Salvador is a very unique place. I think that anyone that I've ever brought down here, or anyone I ever bring down here, they all say the same thing. They say, I feel like I'm at home. And generally, these are African Americans who are saying that.
E todo mundo que ele traz aqui em Salvador normalmente fala que está em casa, né? E especialmente os afro-americanos quando chegam aqui. Né? You know, and I always say that, you know, just consider the fact that, just some statistics. The African Americans spend, I think, somewhere about 70 or 80 billion dollars annually on travel. Só para vocês terem ideia, ele vai trazendo alguns números, somente o mercado afro-americano de viagem representa algo entre 700 e 800 bilhões de dólares. And there's also a new a generation of African Americans who are doing a lot more connectivity to Africa and different places of our ancestral origins. E muitos deles estão buscando essa ancestralidade com a África, né? Então cria essa conexão com a África. What a lot of people don't realize is that 25% of all Africans who were taken from the continent and brought to the Americas came to Bahia. Mas as pessoas de lá não têm ideia de que 25% das pessoas que foram levadas, né, durante a escravidão para os Estados Unidos, para as Américas, melhor dizendo, vieram para a Bahia, né? 25% desse número. And many of us, even those of us in North America, have ancestry from that passed through Bahia. E muitos dos Estados Unidos, eles não sabem que têm ancestrais aqui na Bahia também, né? Então, por conta dessa questão do tráfico internacional. So I think this is a great opportunity because there's a lot of African Americans who, you know, who have access to capital. E aí tem muitos afro-americanos com acesso à capital. Who are creating great products and services. Estão criando grandes produtos e serviços. Who I think will actually get the value and who actually understand the value and the richness that's in this city. E que vai entender certamente a riqueza que tem nessa cidade. You know, if we can bring them down here. Paulo and I had some potential investors here last week. E nós tivemos aqui potenciais investidores a semana passada aqui em Salvador. And they have operations in Brooklyn, Atlanta, London, Paris, South Africa. Esses investidores têm operações no Brooklyn, na África do Sul, Londres, Paris. And yesterday they said, "Wow, I wish that we had come here first because we would have come here before we went to South Africa." E eles falaram ontem pra gente de que se eles tivessem vindo aqui na Bahia primeiro, seria muito melhor do que ter ido para a África do Sul para montar a operação deles. But I think the opportunity isn't just to bring U.S. investors here and to make them richer. I think the opportunity is to, you know, I always say that I'm incredibly impressed by the ingenuity, the level of innovation of people that I meet here. E ele está falando assim que a oportunidade não é somente trazer os afro-americanos, os americanos em geral, para ganhar dinheiro aqui, mas também ao outro lado da moeda, né? E ele está falando que sempre ficou impressionado pela criatividade, pela inovação que ele vê nas pessoas que ele encontra aqui em Salvador. So what I'm trying to do, and what we're trying to do, is create a bridge between the folks who are here on the ground, who are being innovative and entrepreneurial, who wouldn't normally find access to capital. Então o que nós estamos tentando fazer é fazer com que as pessoas que estão aqui em Salvador, que normalmente não teriam acesso a capital, to connect them with individuals in North America who understand their vision, who have a personal and invested interest in who sees, who can connect with them culturally, and be a pipeline for capital for them. E aí é conectar essas pessoas com os investidores de lá, que têm uma visão estratégica, que têm acesso a capital e que entendem que tem uma conexão com essas pessoas daqui, para que eles possam criar uma conexão, né, uma linha de conexão entre elas, entre quem tem a ideia aqui e o investidor que está lá. So I'm really excited about this moment and being here, and I wouldn't want to be anywhere else in the world right now. Ele está muito animado de estar aqui. Ele falou que não imaginaria estando em outro lugar no mundo no momento. Outra. Essa é outra frase para constar em ata, por favor. Só para pegar quando o Paulo Rogério falou, ele usou um termo chamado MVP, que eu não sei se todo mundo sabe o que é, e eu acho muito importante para entender essa mentalidade. MVP é uma sigla em inglês para Minimal Viable Product, que é mínimo produto viável. O que é que isso quer dizer? Para eu fazer uma prova no mercado, para eu levar o meu produto no mercado, qual é o mínimo que eu tenho que ter? Assim, se eu quiser abrir uma banquinha de cachorro-quente, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma panela, salsicha. Ao invés de pensar
vou criar um restaurante, eu vou criar uma puta estrutura, não. Qual é a mínima coisa que eu preciso ter para testar se essa minha ideia tem mercado? Só para ficar claro, então MVP é isso. Quando ele fala que meu MVP era um passe do Salvador Card, né? Para ir para o Pelourinho. Você tem uma pergunta, ele falou um pouco, mas acho que a gente pode aprofundar. Aí depois eu vou querer fazer uma ponderação. Mas vamos. David, I have a question for you. What's the major point, major issue that you have to solve to bring this money from United States investors to Bahia? If you see you need to solve this point, this is the major point, this is the major issue. What is the focus here? A pergunta é, qual é o ponto, o que é que falta para trazer mais investidores americanos para o Brasil? Eu vou complementar a pergunta dizendo assim, se um empresário brasileiro, agora baiano, aqui de Salvador, está assistindo a palestra, o que é que ele precisa fazer para tentar conseguir essa conexão? What a local entrepreneur has to do to make this connection, to start a new business with an American investor? So is it just local entrepreneur or just the greatest challenge? Is it both? He's here now. Okay. Well, for us, with our business, it's just getting people here. You know, I've never brought anyone here and they've left without them seeing the opportunity. And, you know, O desafio é trazer, e o negócio que a gente está fazendo é trazê-los aqui, né, os investidores aqui. Ele disse que nunca trouxe ninguém aqui que não consigam ver oportunidades. Todas as pessoas chegam aqui e veem oportunidades. So I think the big, I think the big thing is, a lot of folks when they come here, it's obviously language is a big barrier, and so they come here, they go to Pelourinho. So there are some folks who say, oh yeah, I've been to Brazil, and some of them don't even come here. They go to Rio, and I always say, oh, you guys are missing out. It's like, it's like. Ele está falando essa questão da barreira da língua, né, que é a primeira grande barreira, que muitas pessoas chegam aqui também, às vezes ficam meio perdidas, vão ao Pelourinho e tal, mas não entendem tudo o que está acontecendo. E mais ainda, muita gente vai ao Rio de Janeiro diretamente, nem vem à Bahia. E quando ele encontra as pessoas, ele fala, por favor, vai direto para Salvador. Yeah. So I think there's two things. I think language is a barrier because I think those who do come here, they don't get the opportunity to actually connect in a real way outside of going to the beach or maybe eating, So I think it's being able to connect folks and give them a full understanding of the opportunities here and explain it to them. But I think that's getting them here, and I think language. Those are the two barriers. Language and? Language. Language is a huge barrier. And getting them here. Então a ideia, o desafio maior para responder a pergunta do Camilo, que é trazê-los aqui efetivamente, né? Porque realmente o Salvador não necessariamente está no radar desses investidores e dessas pessoas dos Estados Unidos. E o segundo é a barreira da língua, né? Por isso que eu vou complementar aqui para todo mundo que está nessa sala. E ontem alguém falou aqui sobre isso, acho que foi o Bob falou isso. Temos que realmente ser globais. Assim, Salvador é uma cidade turística, e eu digo isso sempre. Salvador é uma cidade turística, mas não é uma cidade global. São coisas diferentes, né? Ser global é ter ecossistemas preparados, ter encontros. Se você é uma pessoa que fala inglês aqui no Pelourinho, você não tem um local que você possa entrar para falar inglês, não tem um símbolo que você English friendly, entendeu? Place, não tem isso. Não tem aqui no próprio metrô, não tem sinalização em inglês ainda, né? Inclusive, já comuniquei para o pessoal da CCR. É necessário colocar sinais em inglês, é necessário colocar o áudio em inglês quando está chegando na estação. Ou seja, a cidade tem que se preparar para isso, né? Para se tornar global. E a gente também tem que falar inglês, então tem que fazer o dever de casa. Porque, assim, eu vou insistir nesse ponto, gente. O que vai fazer Salvador ser uma cidade global e a cidade melhorar os índices econômicos é a questão da conexão internacional, realmente, assim. Não tem outra estratégia para Salvador. Se a gente for ficar pensando somente no local, realmente a gente não vai conseguir mudar isso. Eu sempre falo, Salvador nunca vai ser São Paulo, mas também São Paulo nunca vai ser Salvador. Correto? Né, Maurício? E é isso, não vai ser nunca. Então, esse é o grande diferencial da gente. Precisa ter essa visão estratégica, né? Queria ouvir mais uma pergunta do público. Por favor, não decepcionem a gente.
Sim, Isso, boa, porque você é de verdade. Itabuna, né? Boa, verdade. Salvador-cêntricos mesmo. E a Bahia, a Bahia, gente, a Bahia é o tamanho da França, né? Tem uma população de 15 milhões, maior do que muitos países, com agricultura, então as agritechs, né? As empresas de tecnologia, startup de agricultura, na área do turismo, né? A gente tem o Baixo Sul, enfim, a gente tem todo o potencial. O próprio sertão, né? Se a gente for olhar para Israel, que no sertão eles criaram um centro de inovação incrível no próprio semiárido de lá. Então tem tudo para a gente escalar ideias daqui da Bahia, do estado da Bahia, para o mundo, né? Não tenho dúvida disso. Tem alguma pergunta do público? Não. Então vou fazer. Temos 5 minutos. Não, tem sim, ali. Bom dia, meu nome é Isis. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o David. Como é que as pessoas que têm projetos e empresas podem acessá-lo, assim? E se ele tem alguma página, Instagram, alguma coisa assim? The question is how a person, entrepreneur that has a project can get in touch with you. There is a website, an email. Vale do Dendê. Via Vale do Dendê. Vou pegar o gancho assim. Acho que é bacana você falar do projeto. Vou falar do desse Vale. ecossistema. Então, falar do Vale do Dendê um pouquinho. Nós somos uma aceleradora de startups que também tem uma escola de inovação, né? A gente, inclusive, em breve, em janeiro, vamos anunciar um local novo. No momento, estamos operando no Shopping da Bahia, segundo piso. Quem quiser passar lá, ao lado do metrô e da rodoviária. Mas o foco da gente é justamente fomentar esse ecossistema, ajudar a fomento. Obviamente, nós temos aqui vários. Tem o Hub, tem o Parque Tecnológico, tem um monte de coisa acontecendo na cidade, o que é maravilhoso. Mas, particularmente, a gente tem um cuidado maior, uma atenção especial para o público que não está conectado, que não é de tecnologia, né, 100%, ou que não está conectado com as redes da classe média baiana, digamos assim. Então, a gente está pensando nas periferias, nas mulheres afrodescendentes, pessoas que estão fora do radar dos investidores e que não estão conectadas aí com o eixo São Paulo, Rio-São Paulo, Vale do Silício. Mas a ideia do Vale do Dendê é abraçar a cidade toda. Qualquer tipo de empreendedor pode buscar a gente para programas e projetos. O que nós estamos conversando com o David, por conta dessa conexão global dele, e tem um outro parceiro nosso que mora na Colômbia, um haitiano que cresceu na China, que mora na Colômbia, que é o Fabian, que fala 6 línguas e está na África do Sul no momento, que é nosso parceiro nosso também, na ideia de atrair investidores para investir em grandes projetos aqui no Brasil também. Particularmente na Bahia. A gente entende que esse pequeno país chamado Bahia tem um potencial, inclusive, maior nesse momento histórico do que outros lugares do Brasil. Mas, então, tem esse ecossistema, a gente fomenta e apoia os empreendedores para se preparar para conversar com os big sharks, né, os grandes tubarões que David conhece, né, e que outras pessoas da nossa rede também conhecem. Então, são camadas, né? Então, tem que estar preparado. Porque não adianta conectar com o investidor, você marca um café com o cara e você não tem plano de negócio, você não tem uma visão estratégica do seu negócio. Então, são camadas para isso. Oh, you have your phone. Ele tem o microfone dele. The other thing that we're working on, which I think is very important, in the U.S., a big advocate and a big supporter of entrepreneurs in the U.S. are corporations. They help out with they have diversified supply chains. They deal with vendors who are from local markets. It's one of the things I think is an opportunity with being someone who has worked with a lot of the U.S. multinational corporations in the United States, but who are here. Actually, you should translate. Vou traduzir que fica muito longo. Mas ele está falando assim, uma outra oportunidade que tem com as grandes corporações, as grandes multinacionais, que todas elas têm programas de diversidade e muito fortes lá nos Estados Unidos, né? Inclusive na cadeia produtiva. Então, eles fazem negócios, grandes negócios com empreendedores que não são do mainstream, né? São grupos minoritários e de periferias, e que ele já, obviamente, por conta do Degree, já se relacionou com grandes marcas. Ele pode até falar, you can say some names, the brands, mas essas marcas estão disponíveis para fazer negócio. So whether it's Coca-Cola, Ford, Procter & Gamble, all of them have diversity initiatives where they have to do business with women entrepreneurs, black entrepreneurs, entrepreneurs from the LGBTQ community,
And I think, they're very proud of their record in the United States, but if you were to ask them what they're doing here in Brazil, I'm sure they wouldn't have as great of a response. So I think the other opportunity that and one of the things that we're looking to do, when Paula and I were in the States, we met with members of Congress to try to impart to some of these U.S. multinational corporations who are doing business here in Salvador and various parts of Brazil to carry on and to export their same diversity practices and standards as they are doing in the United States here in Brazil. And I think if we can get them to sort of to mimic what they do in the United States, I think it would have a tremendous impact on minority businesses, women businesses, LGBT community businesses, and black-owned businesses as well. Então, ele está reforçando essa ideia de que, no caso dos Estados Unidos, por conta dessa política de diversidade muito forte, né, e muitos investimentos, se a gente conseguir trazer essas empresas que investem no segmento LGBT, mulheres, afrodescendentes, para fazerem o que eles fazem lá aqui, teriam uma oportunidade incalculável, né? Inclusive, estava mencionando que nós estávamos nos Estados Unidos recentemente, há 2 meses atrás, conversando com representantes do Congresso americano, com representantes de movimentos de direitos civis e com empresas de lá também, para justamente trazer esse conceito com mais força para o Brasil. Porque aí eu vou adicionar esse ponto, nós podemos posicionar, essa é a minha visão estratégica para Salvador, que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês concordem com essa ideia, para fazer com que Salvador, o diferencial competitivo de Salvador, seja a diversidade e o impacto social. Porque aí, mais uma vez, a gente não precisa disputar com Florianópolis, com São Paulo. Se a gente disser, posicionar Salvador como a cidade que mais consegue dialogar com o tema da diversidade cultural, dos grupos étnicos raciais, com a cultura e com o impacto social, certamente em pouco tempo a gente vai conseguir ser uma cidade global e no Brasil se destacar no cenário nacional também. Eu tenho que finalizar, tinha mais uma pergunta, mas a gente deixa pro depois, porque já apareceu um final. Vai fazer. Daqui até meia-noite a gente está de boa, pode ir. Então pode fazer. Bem, bom dia a todos aí. É o seguinte, deixa eu puxar o Dendê aqui para nosso lado aqui também, né, da Bahia. Que a gente está fazendo até um produto aí da região cacaueira. Ótimo. O cacau tem tendência de acabar. Daqui a uns 50 anos não pode ter mais cacau no mundo. Isso é uma coisa grave. A gente está lutando até para manter o cacau no Brasil, né, na Bahia, Pará e tudo. A gente está envelopando a região, que aí vem o cacau, que inclusive é responsável pela Mata Atlântica, a preservação da Mata Atlântica, um dos produtos únicos, né? A gente está fazendo seleção de origem, né? Já tem selo de origem, já tem fazendas com fábrica de chocolate. A gente quer saber como a gente pode também ter acesso a esse dinheiro também americano e como também faz esse link do sul da Bahia e também outras partes da Bahia com o Dendê aqui de Salvador. Como é que a gente faz essa... Chocolate com Dendê, né? Maravilhoso. Essa grande Salvador aí. Vamos fazer uma coisa. Boa, adorei. Fantástico. Eu vou passar daqui a pouquinho para David, mas só para dizer rapidamente, na minha opinião, eu sempre acho incrível que a Suíça, que não tem um pé de cacau, seja a terra do chocolate, né? Realmente é um negócio louco. E tem a ver com brand, né? Tem a ver com brand do local, tem a ver com posicionamento. E eu acho que a gente está muito ruim de posicionamento. Historicamente, fomos assim, apesar de, né, de algum momento o Brasil ter uma liderança nessa área do cacau, e a Bahia em particular. Mas, voltando para o seu ponto, eu acho que sim, tem um potencial grande. Nessa área do agrobusiness, tem um capital disponível e tem muita gente interessada. A gente tem conversado com um grupo de investidores, por exemplo, que está investindo aqui no sul da Bahia, afro-americano, em um tipo de negócio que a gente não pode revelar, mas é uma coisa grande também, investimento grande. E essa área de cacau seria muito interessante. A gente pode conversar, eu acho que tem tudo a ver. Do you want to add something on that? Let me just... Paulo, deixa eu só desempenar um pouco a mesa, que foi muito para a direita. Camilo estava fazendo um comentário aqui sobre essa pergunta, que eu acho que é bacana você publicitar. Depois a gente volta para o David. Don't forget. Não, sobre a Suíça é que eles dominam, eles acabam dominando a parte do processo produtivo, que é o que agrega mais valor, que é a fabricação da máquina, a tecnologia de processamento do cacau. Então, ele compra cacau onde ele quiser, ele faz o que ele quiser com aquele cacau. Então, a gente tem que ter esse tipo de percepção, que a gente tem que, ou seja, Israel, aliás, a minha viagem mais interessante da minha vida foi para Israel, disparado. Todas que eu fiz.
depois dessa viagem, eu não quero ir para nenhum outro lugar que não seja Oriente Médio, por aí vai. E é impressionante, mas é uma batalha de tecnologia, Israel. É um jogo de tecnologia, um jogo de altíssima tecnologia, de você superar barreiras, entende? Então, eu acho que a gente tem que também ter essa capacidade de dominar esses processos. Dominar. E o que acontece é o seguinte, em qualquer lugar do mundo que você vai querer fazer um chocolate de qualidade, a primeira coisa que você faz é comprar equipamento suíço. Então, na verdade, boa parte da competência suíça de chocolate vem da competência da indústria de metal mecânica da Suíça. Ou seja, então, eu quero que você se lembre de uma coisa. Ferrari, Lamborghini, são marcas de carro o quê? Italianas. E essas marcas de carro italianas estão na fronteira da Alemanha, da Suíça. Ou seja, é um polo de metalmecânica que você compra a máquina. Então, não existe isso de a gente tentar construir uma indústria de cacau aqui se a gente não dominar fortemente essa parte dessa cadeia. Sabe? Não só o pé do cacau, não só a produção. Porque aí depois o cara pega o cacau onde ele quiser do mundo, leva um pão onde ele agrega valor e devolve. A gente tem que pensar onde a gente agrega valor, gente. David? Ele agora tem. You know, I haven't, so I'm more closer to the media scope of things, but I'm sure that there are folks who are interested in, you know, the agricultural landscape here. But we should talk afterwards, because I think that there are definitely folks. I mean, we have a business partner who is doing something. It's not necessarily agriculture, but it's close to it, and he has a big investor who's already invested a good deal of money in the state of Bahia already. So I'm sure once we get a full understanding of the opportunities in the land, in the agricultural landscape here in Bahia, I'm sure that there would be folks who would have an interest in it. Okay. Eu só falando, ele falou que realmente tem uma atuação mais na área da mídia, né? Mas ele tem certeza que no campo da agricultura, do agrobusiness também, tem muita oportunidade. Ele mencionou também esse parceiro de negócio que a gente tem dialogado, que está investindo aqui, já vai começando a investir aqui na Bahia, nessa área que é próxima à agricultura, mas que ele está disponível para a gente conversar um pouco, para entender melhor as oportunidades, né, que disponíveis. Encaminhando para o final, eu acho interessante, estava comentando com o Camilo aqui, que quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, a vertente política é bastante grande, porque nós temos 4 pessoas muito jovens aqui, lembrando que o desemprego é maior entre os mais jovens, que empreenderam e estão empreendendo, então o empreendedorismo serve como solução para a geração de emprego. A gente tem 3 afrodescendentes no palco falando de negócio, então serve como política de reparação social. A gente consegue enxergar isso como uma oportunidade que não é só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, não é uma vergonha ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro também, mas isso tem um impacto na sociedade que é muito maior do que tornar alguém muito rico. É de a gente criar representatividade, de a gente, enfim, criar um legado que tem um poder de reverberação que é muito maior, seja na questão de geração de emprego, seja na questão de reparação social, seja na reparação de inclusão de minorias, ou seja, de fato, para criar uma indústria limpa e que vai gerar divisas para a cidade, para o estado e para o país. Então, queria agradecer a todo mundo. A gente realmente tem que terminar? Não dá? Cadê o... A gente tinha combinado, gente. Vocês não vão receber os R$5 na saída. Tá? Muito obrigado a todo mundo. Tchau. Obrigado, gente.